Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o senhor Ricardo Luiz, do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais, e o senhor Carlos Vinícius Fless, da ABDI, que falarão sobre os setores industriais estratégicos, situação atual e políticas industriais. Bom dia a todos. Vou aqui a discussão primeiro. Gostaria de agradecer o convite da ABDI, da SEBRAE, para estar conversando com os senhores. Vou estar fazendo uma apresentação sobre o setor de TICs, mais especificamente sobre software e serviços de TI, que apesar de não ser um setor industrial, é um dos setores que foi elencado como estratégico na PIX em 2003 e novamente elencado como estratégico na PDT em 2008. Então, o setor de tecnologia de informação e comunicação ele tem uma longa trajetória, uma longa história de políticas públicas no Brasil, né? A antiga lei de informática, a Zona Franca de Manaus, a nova lei de informática, mais recentemente que a DDD, REPs, os fundos setoriais de Funtel, o CTINFO, então, política que não falta nessa área no Brasil. E essa é uma das razões para eu estar focando no setor de software, porque não daria tempo de falar sobre tudo. Além disso, eu penso que é um setor que tem uma oportunidade muito grande, a gente vai ver no final da apresentação, para pequenos empreendedores e até empreendedores individuais. Então, aqui é primeiramente ilustrativo, né, dentro do arcabouço da PDT, algumas das políticas que estão presentes hoje dentro do arcabouço brasileiro. Um estudo que nós desenvolvemos em 2004, publicado em 2006, logo que eu entrei na ideia, a mim foi atribuída a missão de estar estudando esse setor de software. E eu peguei a mochila e andei fui para Joinville, para São Paulo, para Campinas, para conversar com empresas, posteriormente em Brasília com o governo e órgãos representativos do setor. E algumas das dificuldades que foram apresentadas foram essas: a questão de crédito, financiamento, a questão de certificação de qualidade, internacionalização de empresas, pirataria, formação de recursos humanos e compras governamentais. Eu vou voltar nesse ponto de compras governamentais, é muito interessante, houve uma sincronia muito grande, né, com a sessão anterior, apesar de não ter havido qualquer combinação a esse respeito. Pode passar. Então, esses slides eu vou passar muito rapidamente em função do tempo, mas é para mostrar que muito já foi desenvolvido nessa área. Em relação à questão de desoneração, por exemplo, foi implementado no âmbito da PDT, questão de desoneração em função de planos acelerados de capacitação de pessoal. REPs, o programa de exportação de software, também foi implementado. O pessoal da BD, inclusive, faz parte da gerência do programa. 8 medidas já foram implementadas, pode passar. REPs novamente na parte de cima. Embaixo, a questão da desoneração da folha de pagamentos. Isso aqui, para mim, é um exemplo muito interessante de ver como o setor foi razoavelmente bem contemplado nas políticas públicas recentemente, porque é o único setor onde houve esse mecanismo de desoneração de folha, óbvio, né, atrelado a metas de exportação, que no caso brasileiro não são muito significativas, mas isso aqui não existe em nenhum outro setor na economia brasileira. Pode passar. Desoneração de folha também, sistema S, novamente em relação a atreladas de exportações. Próximo, por favor. Uma das questões que a gente tinha colocado naqueles slides iniciais é a questão do financiamento. Né? O ProSoft foi totalmente remodelado em 2007. Os resultados a gente pode ver visualmente nesse gráfico. Inclusive contemplando, foi negociado junto aos órgãos de classe para financiar não só a empresa, mas para financiar também o comprador. Às vezes a dificuldade era do comprador de estar fazendo aquele tipo de investimento. Tem uma linha de exportação e tem a linha de financiamento diretamente da empresa. Os números falam por si só. Próximo, por favor. No primeiro slide aqui eu esqueci de falar que
Houve no Brasil a organização da Nascom, que está emulando a Nascom indiana, os relatórios que a Nascom contratou junto à Edicana e foram também, contaram com a ajuda do governo brasileiro. Formação de RH. Esse aqui acho que é um fator crítico, um gargalo, segundo um estudo da Softex, inclusive que foi desenvolvido por um professor de Juiz de Fora. A estimativa de uma carência de profissionais na área de 140 mil pessoas até 2013. Então, isso aqui é realmente um dos gargalos que permanecem para o setor. Próximo, por favor. E aqui continua nessa área. Bom, outro item, né, que foi elencado naquele slide anterior, a questão de certificação, foi desenvolvido pelo Softex, que é um órgão, uma OS, mas com uma atuação muito próxima ao MCT, contou com o apoio do MCT, o MPS, que é uma metodologia de melhoria de qualidade do desenvolvimento de software, também contou com o apoio do governo. E aqui, novamente, a questão da internacionalização, que é uma das preocupações do governo e das empresas. Bom, então, mostrei todos esses slides muito rapidamente, no final a apresentação pode estar disponível, mas isso eu tirei daquele documento de acompanhamento da DDT, que está disponível na internet, para mostrar que a situação melhorou enormemente desde que a gente começou a estudar isso lá em 2004. Penso que o cenário é bastante positivo, muitas dessas medidas, como os senhores puderam ver, foram efetivamente implementadas. Aí o cenário, tanto para grandes empresas quanto para as pequenas, hoje é muito mais favorável do que naquela época. Bom, agora que eu fiz essa propaganda toda das conquistas, vamos dar um espaço para falar dos problemas, né? No mês passado, houve um webcast promovido pela Fundação Nacional de Qualidade, junto ao Laison Cosentino da TOPS. E uma das coisas boas da TI que a gente pôde acompanhar esse webcast da sala lá em Brasília e mandar uma pergunta, né, sem ter que nos deslocar. E o que eu fiz uma pergunta para ele, perguntando sobre a atuação governamental para o setor, o que ele achava, o que podia ser melhorado. Alguns dos pontos que ele colocou foram o seguinte: melhorou, mas tem muita coisa para fazer. O segundo ponto que ele colocou, que esse setor, que acho que vale para muitos outros também, é absolutamente globalizado, né? A gente sabe do exemplo indiano, que é um grande fornecedor de serviços, principalmente para os Estados Unidos, e à medida que é contratado um serviço aqui, pode ser imediatamente transferido para a Índia sem grandes dificuldades, não tem nenhum custo de mudança é muito baixo. Então, a gente, dentro desse setor de TICs, tem que estar pensando globalmente. Com relação à propriedade do capital, eu penso que isso é uma questão muito relevante quando se vai falar de política industrial, né? Porque, se a gente tomar aquele caso da Antártica e da Brahma, aquela grande empresa, vai ser uma multinacional brasileira, não deu muito tempo depois, foi comprada pelos belgas, né? E hoje, apesar de eles serem os gestores da empresa, o capital, para todos os efeitos, é estrangeiro. Então, se for pensar em mecanismos dessa natureza, tem que estar pensando na propriedade do capital, em mecanismos de poder share, eventualmente. Mas, ao meu ver, talvez mais importante do que a propriedade do capital é saber se aquele desenvolvimento está sendo realizado no Brasil ou não. O que o Cosentino colocou na apresentação dele? Ele fala que a TOTS é uma empresa que colocou ações em bolsa e, dependendo do dia, ela pode ser brasileira ou estrangeira, dependendo de quem está com as ações da empresa. Então, essa questão não é tão preto no branco quanto a gente gostaria. Um ponto muito interessante que ele colocou é essa questão da falta de visão de futuro. E aqui eu vou até aproveitar que a gente está em Minas e tomar um exemplo que é fantástico, né, em Santa Rita do Sapucaí e do Inatel. A Sinha Moreira fundou uma escola técnica de eletrônica numa região eminentemente agrícola em 1958, com o apoio do então presidente Juscelino.
que possibilitou a criação do Inatel em 1965, estamos falando de eletrônica e telecomunicações. E que, por sua vez, esse instituto, né, esse centro de formação de mão de obra qualificada, propiciou, criou as condições para a formação de um arranjo produtivo local que hoje gera um faturamento de R$1 bilhão por ano, em pleno sul de Minas, aqui na região que era originalmente eminente agrícola. Então, essa questão que ele coloca de ver o futuro, eu penso que é muito interessante e vai fazer parte da reflexão que eu vou fazer com os senhores aqui um pouco mais para frente. E aqui, como eu tinha comentado anteriormente, né, um ponto que ele comentou foi sobre compras governamentais. E a gente vai estar novamente abrindo essa linha de pesquisa, porque o colega que estava isso, o Ricardo Soares, se aposentou, mas a gente vai voltar a ter acesso aos dados do Comprasnet para estar trabalhando com esse tema. E o que ele comenta, e nesse ponto aqui, isso já ouvia lá em 2004, quando eu conversava com as empresas. O governo é o maior comprador de tecnologia de informação no Brasil, e provavelmente vai continuar sendo nos próximos anos. Só que o que as empresas reclamam? O governo contrata muito serviço, né? Compra, na verdade, a mão de obra, as horas somem das pessoas que ficam alocadas nos órgãos públicos. Existe inovação nesse processo? Sim. A gente tem casos de sucesso mundial, por exemplo, a declaração eletrônica, né, do imposto de renda, que hoje só pode ser via internet. Urna eletrônica, a eleição no Brasil é uma referência mundial. Sistema brasileiro de pagamentos. Você, em poucos minutos, você está, às vezes até menos, está transferindo grandes quantias de dinheiro entre contas num espaço muito curto. Só que são inovações de quem, no final das contas? Do governo. Não são inovações que possam ser comercializadas. Né? Ele foi contratado um serviço, foi desenvolvido pelo governo e acaba que não pode ser vendido, não pode ser exportado. Então, isso é uma questão que a gente vai estar procurando estudar futuramente. Mas acho que tem a ver um pouco com as questões que foram colocadas na primeira sessão. Próximo, por favor. Então, o que a gente tem... Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, que isso aqui não, esses slides aqui para frente, não são uma visão institucional do IPEA e mesmo da diretoria. Mas o que eu e alguns colegas da diretoria entendemos que é uma janela muito interessante de oportunidade, inclusive para as pequenas empresas, é na questão da mobilidade. Eu tive num fórum promovido pela Vivo, lá no Rio de Janeiro, alguns meses atrás, e eu pude identificar que é um cenário muito favorável, tanto por parte das operadoras, quanto por parte das fabricantes de aparelhos, para a formação, para o novo desenvolvimento de aplicativos. Se der tempo no final desse funcionar, a gente consegue ter um vídeo a respeito. As transparências estão todas disponíveis nesse site, depois para quem tiver interesse, tá? Tem várias multinacionais que apresentaram trabalhos lá. Só que isso tem algumas dificuldades. Né? A primeira, como eu falei, a questão do déficit de mão de obra. E a segunda é que existem múltiplas plataformas, né, múltiplos sistemas operacionais no mercado. Então, imagina um pequeno desenvolvedor que desenvolve para o iPhone e tem que depois desenvolver para várias outras plataformas. Então, isso é uma dificuldade de hoje que pode também virar uma oportunidade no futuro. Então, só para vencer alguns slides de algumas das apresentações do fórum. Então, tem o caso da BlackBerry, alguns dos senhores aí que tem, né? 200 mil desenvolvedores registrados junto à empresa. HPC, né? Novamente aqui, geração de conteúdo para fomento técnico de desenvolvedores. Próximo, por favor. A OVE é uma loja
virtual da Nokia. Então, aqui acho que é interessante também notar que essa questão da divisão entre indústria e serviços é cada vez mais tênue. A Nokia, todo mundo imagina como uma empresa que produz handsets, uma empresa de hardware, também trabalha com equipamentos de infraestrutura, mas aqui estamos falando de e-commerce, é uma empresa de serviço. E o que o representante da empresa falou na apresentação é que tem 50 mil desenvolvedores brasileiros cadastrados no Cloud Store. É um número fantástico. Então, voltando para essa questão de estar olhando para frente, né, e isso na verdade acho que já é um presente hoje, mas a nossa visão de que só tende a crescer no futuro. Por exemplo, essa questão de RFID, né, de identificação de radiofrequência, de mobile payment, está sendo implementado, por exemplo, em Curitiba. Um caso muito interessante que foi apresentado no fórum é o Sistema Público de Transporte de Goiânia. Essa realidade já existe hoje. A gente vai estar vendo que isso tem impactos muito interessantes, inclusive no perfil da mão de obra que tem que trabalhar com essas novas tecnologias. Então, se as pessoas estão lá esperando no ponto, em alguns lugares tem quiosque que você pode estar acessando para saber quando é que seu ônibus vai chegar em tempo real, né, não uma estimativa. Pode estar emitindo torpeidos para ter a previsão dessa chegada. E um relato interessante que o representante deu lá no dia foi que aquelas pessoas que vocês veem, os fiscais, né, que falar com um bloquinho na mão para ver quando é que está passando o ônibus, esse cargo foi acabado, foi extinto na empresa. O que aconteceu? Um número muito menor desses funcionários foi treinado e hoje trabalham com uma central de controle, né, com um trabalho muito mais qualificado, podendo acompanhar em tempo real o que está acontecendo, fazendo previsões e tomando medidas quando necessário. Então tem um impacto na qualificação, na natureza da qualificação da pessoa ocupada. E aqui, a título de exemplo, né, várias possibilidades de aplicação que estão surgindo, já estão presentes e que vão cada vez mais crescer no futuro. Pagamento, essa questão do ônibus, né, como já foi comentado, o pagamento eletrônico, o acesso a concertos, empréstimo de livros em bibliotecas, identificação de um restaurante que está perto e enquanto o pagamento daquela refeição, tudo em termos de eletrônicos e mobile. Então, dentro dos estudos que o IPE conduziu no âmbito do Plano Nacional de Banda Larga, a avaliação da equipe é que cada vez mais a tendência vai ser de ter no máximo um desktop por residência, vários notebooks, né, com uma rede sem fio e cada vez mais a difusão de brinquedinhos como esses aqui, né? Porque isso aqui cada um tem que ter o seu. Então a nossa interpretação é de que cada vez mais isso é um mercado que vai estar crescendo e é uma oportunidade fantástica para desenvolvedores, tanto grandes quanto pequenos. E obrigado. Depois a apresentação fica disponível. Convido todos a acessar esse site que tem informações muito interessantes. Muito obrigado.